Boa noite. Quem aqui acorda na primeira vez que o despertador toca? Depois eu quero tirar uma foto com vocês, hein? O povo aqui é diferente. Que beleza, eu tô ficando bom nesse negócio. Mas geralmente tem um procedimento aí que a gente faz, um procedimento padrão que chama soneca, não é? O negócio toca, a gente aperta um botãozinho mágico ali, e aí ele espera mais 10 minutos, geralmente, depois toca de novo. Dependendo do tanto de sono, a gente aperta mais uma vez, e nós vamos entrando nesse ciclo, e por aí vai. Isso não parece algo problemático, até que isso não vira um padrão para a nossa vida em relação a outras áreas. Essa ideia de ficarmos acostumados a ir adiando, deixando para depois, deixando para um outro momento, para uma outra ocasião, para um outro dia. Talvez essa postura de ir adiando coisas em relação ao nosso relógio, em relação a esse despertamento, pode estar presente na nossa relação com Deus. Isso pode ser uma realidade. E nós temos um texto muito especial, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Efésios capítulo 5, um texto conhecido por todos, já desenvolvido aqui, em uma série onde todos os versículos dessa carta foram expostos. Esse texto é um alerta solene ao nosso coração, porque talvez nós estamos adiando a nossa mudança de vida, a nossa transformação, e sempre dizendo: Deus, espera um pouco, só mais 10 minutinhos, e logo eu vou viver uma vida diferente, logo eu vou me aproximar mais do Senhor. Me dê apenas mais um dia, me dê apenas mais um mês, me dê apenas mais um ano. E talvez quando nós paramos para fazer as contas, a nossa vida passou e não há como reverter o prejuízo. Efésios capítulo 5, verso 14, diz: desperte você que está dormindo. Desperte você que está dormindo. Esse texto é a grande base, esse versículo é a grande base para uma série de recomendações, de ordens, práticas que nós vemos no capítulo 4. Nós vamos ver hoje, do verso 25 até o verso 30, são questões do nosso cotidiano, situações do nosso dia a dia, comportamentos que muitas vezes nós vemos na nossa própria vida e na vida das pessoas que nós convivemos. Essa declaração, desperta, tu que dormes, fala prioritariamente de pessoas que ainda não nasceram de novo, pessoas que ainda não desfrutam de salvação e que estão dormindo espiritualmente, ainda estão mortas por dentro, porque ainda não foram vivificadas, não foram despertadas por Deus através do Espírito Santo. Mas nós vamos aprender aqui que cristãos genuínos, cristãos verdadeiros, que já nasceram de novo, que já foram despertados, podem apresentar alguns traços da conduta de alguém que ainda não foi. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Vamos ler capítulo 4, verso 25 até o verso 30. Deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membro do mesmo corpo. Fiquem irados, mas não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Verso 29. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Somente até aqui,
e que Deus possa nos ajudar nessa reflexão. Amém? Hoje nós vamos falar sobre o dorminhoco, como ele vive, o que come, o que veste, pelo menos 4 características desse perfil que nós vemos aqui nesse texto, que deve nos conduzir a uma autoanálise, para que nós, se percebermos alguma coisa presente na nossa vida, possamos tratar de imediatamente reparar, tirar isso de cena, caso nós encontremos alguma coisa. São 4 marcas, são 4 personalidades, 4 atitudes aqui reprováveis diante de Deus. E a primeira característica do dorminhoco, utilizando essa analogia que nós lemos no capítulo 5, é que ele é um mentiroso. Ele sempre vai recorrer à mentira para poder resolver os seus problemas e fugir das suas responsabilidades. A primeira recomendação que nós temos é que nós devemos abandonar essa conduta. Nós devemos abandonar a mentira. E isso não é algo tão simples, porque nós estamos falando da solução para quase todo tipo de problema, não é? Pelo menos uma solução temporária e momentânea. A mentira é um recurso que o mundo usa, que as pessoas usam para fugir, talvez, de alguns prejuízos, de algumas consequências e de algumas responsabilidades daquilo que fizeram. Quase todo erro pode ser, tecnicamente, resolvido através da mentira. Se você estiver em uma empresa que utiliza algum tipo de sistema e alguma coisa for feita errada pelo operador, geralmente ele vai dizer: rapaz, o sistema aqui calculou errado. Ou senão, o sistema está fora do ar, por isso que está demorando tanto. Eu sei, já faz uma semana que você está vindo aqui, mas é o sistema. Quando nós consideramos talvez algum tipo de responsabilidade na escola, quando não dá tempo de fazer talvez alguma tarefa, algum trabalho, a culpa pode ser colocada num problema de saúde e a pessoa vai dizer: nossa, eu passei mal o dia todo, não conseguia, minha cabeça estava muito ruim, me deu uma enxaqueca e por isso eu não consegui fazer. Eu estava sem internet, não deu para fazer a pesquisa. Ou quando nós pensamos na segunda-feira, principalmente aquelas pessoas que gostam de aproveitar o final de semana para utilizar, talvez um pouco de álcool para esquecer os seus problemas e encontrar algum tipo de paz momentânea. Eles chegam no dia seguinte, jogam um atestado na mesa e dizem que também estão com algum tipo de virose, estão com algum problema de saúde, e momentaneamente a mentira resolve o problema dessas pessoas, nesses exemplos aqui e em vários outros que nós podemos pensar da nossa realidade do dia a dia. É uma solução fácil, uma solução prática e momentaneamente muito eficiente. Funciona em muitos casos. Mas esse é um recurso covarde. Esse é um recurso que nós usamos quando não temos a coragem para poder lidar com as consequências das nossas decisões, com as consequências dos nossos erros. Essa é uma alternativa e um recurso utilizado, é uma marca das pessoas que ainda não foram despertadas e que ainda estão dormindo espiritualmente. Por mais que a sociedade normalizou isso, por mais que isso seja normal, ao ponto de pessoas mentirem assim, olhando dentro do olho, firme, sem bambear. Por mais que isso seja normalizado, isso seja comum, um cristão que já foi despertado não deve nem cogitar tratar as suas situações e utilizar esse recurso como algum tipo de saída. Eu sei que muitos erros que nós viermos a cometer na nossa vida vão gerar consequências terríveis, prejuízos muito altos. Mas fugir das nossas responsabilidades não é o caminho. Não vale a pena mentir. Eu fiz um experimento, e na verdade nós tentamos promover essa cultura no trabalho, quando nós cometemos algum tipo de erro, operacional mesmo.
E aí então nós explicamos para o cliente, olha, aconteceu isso, minha intenção era essa, saiu diferente, estou tentando resolver dessa forma, acalma que vai dar tudo certo. Na maioria das vezes, quando a gente propõe soluções diferentes, assume a responsabilidade, raramente alguém vai perder a cabeça, alguém vai sair do sério, vai nos ofender. É muito difícil isso acontecer, porque a pessoa vê a nossa sinceridade, vê a nossa disposição de resolver a questão. Mas quando nós escolhemos o outro caminho, escolhemos esse recurso, e às vezes a pessoa descobre o erro por conta própria, aí a situação é bem diferente. Quase sempre ela não vai conseguir nos tratar com amor, com carinho, com paciência, e nem vai ser compreensiva assim que ela perceber que foi enganada. Uma última ressalva aqui é que é muito importante nós lembrarmos que o mentiroso, ele é imparcial. Ele não escolhe a quem mentir ou quando utilizar esse tipo de recurso. No começo, talvez ele pode começar recorrendo a esse tipo de artifício no trabalho. São só colegas. Eu não me preocupo muito com essas pessoas e está tudo bem utilizar isso aqui. Mas talvez isso pode ir se estendendo a outros ambientes. E depois de utilizar no trabalho, utilizar na escola, utilizar em casa, e então a conversa com os pais não é mais sincera. Isso pode ser utilizado na relação marido e mulher, namorado com namorada. Isso pode ser utilizado na relação com a própria igreja, relação talvez com a liderança, quando nós vamos tratar alguma coisa, algum tipo de aconselhamento. Esse recurso vai ser utilizado porque isso vai passar a ser um hábito. Essa vai ser sempre a primeira opção, porque vai passando a ser algo natural. E cada vez que nós utilizamos, mais frios nós ficamos, mais calculistas nós ficamos, e menos sinais, menos evidências de que nós estamos utilizando isso, nós deixamos transparecer. Esse pecado passa a virar um hábito, passa a fazer parte da nossa essência. E por isso é tão perigoso. Para o dorminhoco, Paulo ordena, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo. Essa é a recomendação que nós temos aqui. Principalmente no trato com outros cristãos que fazem parte do mesmo corpo, e é sobre isso que ele está fazendo aqui. Esse é o primeiro sintoma, a primeira evidência de alguém que ainda não foi despertado. Ele vai recorrer à mentira quando for necessário para fugir das responsabilidades das suas atitudes. Em segundo lugar, se falamos de alguém que é mentiroso, agora nós temos alguém explosivo. O dorminhoco, alguém que ainda não foi despertado por Deus, não sabe lidar com a ira. E a ira, até um certo ponto, é uma reação quase que biológica, quase que um instinto nosso. E está tudo bem se em algum determinado momento ela vier sobre nós. Tudo vai depender de como nós administramos isso. Paulo diz, fiquem irados, porque isso não dá para controlar. Você não controla situações ao seu redor, situações de pressão, quando pessoas falham com você, te tiram do sério, isso não dá, mas algo dá para controlar. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Nós vamos falar um pouquinho de temperamento aqui. O dorminhoco, ele explode com todo mundo. Ele grita quando não tem argumentos. Ele começa a alterar o seu tom de voz. Ele começa a ficar vermelho às vezes. Ele ofende as pessoas com palavras duras quando ele vê algum tipo de situação que o aborrece. E sabe o que acontece? Depois que ele machuca as pessoas com o seu comportamento, ele diz, eu não queria ser assim, mas é a minha personalidade. Eu
eu herdei isso do meu pai. Você tem que ver o meu pai. É que você não conheceu a fera. Eu não consigo controlar. É mais forte do que eu. E essas são justificativas que às vezes nós escutamos para esse tipo de conduta. Mas será que essas declarações estão em harmonia com a palavra de Deus? Será que nós podemos nos esconder atrás de traços de personalidade ou de uma herança genética? Nós podemos nos esconder atrás dessas desculpas? Não podemos. Nós não podemos porque Paulo fala da possibilidade de ficarmos irados e mesmo assim não pecarmos, não excedermos, não ofendermos, não agredirmos as pessoas, tanto com palavras como com ações. Ele fala sobre a possibilidade de conter esse sentimento, de enjaular esse sentimento, para que ele não saia por aí machucando e ferindo pessoas. Então, todas essas desculpas não se sustentam. Não se sustentam. E quem utiliza elas, atenção a esse raciocínio, inconscientemente, está afirmando que Paulo, o Espírito Santo e também Deus estão brincando com a nossa cara. Porque se existe uma ordem que é impossível de ser cumprida, nós estamos perdendo o nosso tempo aqui. Paulo, inspirado pelo Espírito, guiado por Deus, estão juntos brincando com a nossa cara. Porque isso aqui aparece em várias outras partes, não só aqui nessa carta escrita aos Efésios. Hipoteticamente, eles estariam exigindo algo impossível. Então, nós não podemos nos esconder atrás dessas justificativas, porque essa é uma possibilidade real, por maior que seja a sua luta, e cada um de nós vamos ter uma dificuldade maior em uma determinada área da nossa vida, mas existe graça disponível, existe poder disponível, para que nós nos capacitemos a seguirmos essa recomendação. Para esse traço de comportamento aqui do dormioco, Paulo mostra um relógio. Ele tem em mente a necessidade de agilidade. Ele tem em mente aqui a necessidade de pressa para resolvermos os nossos conflitos. Quando alguma situação embaraçosa aparecer no nosso dia a dia. Sabe por quê? Quando nós adiamos essas resoluções, quando nós vamos empurrando, tem que estufar, né? Quando nós vamos empurrando com a barriga, a situação vai se agravando, ela tende a se agravar. E aquela famosa expressão de que o tempo cura tudo, não vai se aplicar em muitos casos. Na maioria das vezes, quanto mais nós prorrogamos, mais essa não é uma expressão muito popular, mas mais pilhados a gente fica, né? Eu acho que isso retrata bem a ideia aqui. Paulo recomenda que a gente se empenhe em resolver os nossos conflitos o mais rápido possível. E se a gente for levar isso ao pé da letra, a recomendação é que a gente faça isso no mesmo dia. Aconteceu o conflito hoje, antes que o sol se ponha, antes que nós passemos de um dia para o outro, nós precisamos tratar de resolver essa questão. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Deixar para o dia seguinte, esperar o sol se pôr, e depois aguardar ele nascer novamente, para depois pensar em resolver, é uma ótima oportunidade para o diabo, que aparece aqui, uma figura muito importante na promoção de conflitos entre o povo de Deus, entre a sociedade, é um prato cheio para que ele encha a nossa cabeça e encha a cabeça da outra pessoa envolvida com coisas que só vão piorar a situação.
ele vai encher a nossa cabeça com exageros, com generalizações, e fazendo talvez o problema que tinha uma proporção, tomar uma proporção bem maior, se tornar ainda mais extravagante. Isso talvez vai acontecer quando você simplesmente procurar outra pessoa para dividir aquela situação. Dependendo de quem você escolher para compartilhar, a pessoa vai jogar ainda mais gasolina no fogo, vai deixar você ainda mais inflamado e por aí vai. As palavras-chave aqui então, nessa segunda parte da nossa mensagem, são determinação para lutar contra esse pecado, explosão, e também a agilidade, porque em algum momento os conflitos vão aparecer. Essas duas palavras precisam nos acompanhar. Determinação para lutar e também agilidade para resolver os nossos conflitos diários. Primeiro traço, o dorminhoco é mentiroso. Segundo, ele é explosivo. Em terceiro, ele é preguiçoso. Ele vive preso, ele vive assim ó, o dia inteiro, de lado a lado, de mãos dadas com a preguiça, e por isso ele não consegue servir. No verso 28 nós temos a recomendação, nós temos o remédio para esse indivíduo. Trabalhe. Paulo gosta demais desse assunto, ele ama falar de trabalho. A impressão que a gente tem é que ele é contra o Bolsa Família. Ele quer que o cristão trabalhe. E brincadeiras à parte, existiam e vão continuar existindo cristãos com esse perfil de comportamento em todos os tempos, em todas as regiões. Quando ele está escrevendo para a igreja de Tessalônica, segunda carta, capítulo 3, verso 10, ali existiam dorminhocos também, existiam preguiçosos também. Ele diz: há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada. O que é esse viver de forma desordenada? Não trabalham, mas se intrometem na vida dos outros. Não tinha coragem para utilizar a mão para trabalhar, mas tinha disposição para utilizar a sua língua para poder falar mal, fofocar e dar pitaco na vida dos outros. Paulo, radicalmente, ele joga uma pedrada neles, olha isso. Se alguém não quer trabalhar, que não coma, tudo bem, pode ficar aí. Você não precisa trabalhar, mas você também não precisa comer. Ninguém vai te sustentar. É como se ele dissesse: você pode morrer de fome, se o que está te paralisando e te impedindo de conseguir o sustento é a preguiça. E não estamos falando aqui de alguma incapacidade física, algum problema de saúde, alguma questão que envolva uma idade mais avançada. Não é esse o ponto. Estamos falando de pessoas saudáveis, com boa condição física, mas que escolhem esse caminho, o caminho da ociosidade, o caminho da preguiça. A preguiça lá em Éfeso chegou num ponto tão agudo que as pessoas ali estavam achando mais fácil pegar aquilo que era do outro, roubar aquilo que era do outro, do que trabalhar com as suas próprias mãos. Estavam achando mais fácil fazer o que aconteceu na nossa cidade ontem. E vocês viram aí em todos os grupos da cidade, né? Parece que o negócio saiu até no jornal. Infelizmente nós fomos contemplados, né? Uma família aqui da igreja teve essa infelicidade. E estava acontecendo isso ali. Imagine quantas vidraças quebradas, porque as pessoas achavam mais fácil tirar do outro, tomar do outro, roubar, do que trabalhar corretamente, se desgastar, suar a camisa para conseguir o seu recurso. E aí Paulo diz para esse grupo, para os preguiçosos: aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe,
fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha para si e para repartir com o necessitado. Eu queria um pouco mais da sua atenção aqui agora. Por que nós vemos essa preocupação em várias partes daquilo que esse homem escreveu? Por que ele está tão preocupado com a nossa mão de obra? E aqui ele não está falando prioritariamente do trabalho secular, que nós tiramos de lá o nosso sustento. Por que ele está preocupado com isso? Porque a nossa postura, nisso que nós chamamos de trabalho secular, influencia o nosso trabalho divino. Aquilo que nós fazemos enquanto estamos trabalhando para nós, para o nosso reino, para o nosso sustento, vai influenciar a nossa postura quando estamos trabalhando para Deus, para o reino de Deus e para o sustento, para a continuidade da obra dele. Faça com as próprias mãos o que é bom. Qual é o grande argumento aqui? Alguém que não faz um bom trabalho com as suas mãos, que faz corpo mole, que chega atrasado, que gosta de esbanjar do atestado, que nós já comentamos aqui, geralmente ainda não desenvolveu um senso de responsabilidade. Geralmente ainda não desenvolveu maturidade, comprometimento. E isso vai impactar na hora que chega a vez de nós trabalharmos para Deus. Quando chega a hora de trabalharmos para Deus, essa mesma postura vai tomar forma, vai guiar as nossas atitudes. Nesse sentido, nós podemos afirmar que o nosso trabalho secular é como uma espécie de ensaio para aquilo que nós fazemos para Deus. Isso nos faz lembrar da recomendação que nós encontramos nessa mesma carta para essa mesma igreja, no capítulo 6, verso 7. Olha o quão encorajador é esse texto. Ele está falando sobre o trabalho braçal, o trabalho secular para o nosso sustento. E olha o que ele diz: sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para as pessoas. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para as pessoas. É o trabalho secular que vai nos dar maiores condições, melhores condições de trabalharmos para Deus. Qual a finalidade final aqui? Para que tenha o que repartir com o necessitado. Uma das grandes motivações que nós vemos aqui é a solidariedade cristã, é a empatia, é o cuidado mútuo, é a preocupação com aquele que talvez vai precisar de um amparo, vai precisar de uma mão amiga em algum momento da sua vida. E eu pergunto, o que o preguiçoso vai ter para o necessitado se ele não tem, às vezes, nem para ele? Como é que ele vai poder ser útil? Como é que ele vai dividir? Como é que ele vai demonstrar misericórdia se ele não tem recurso nem para ele? Percebe quanta coisa envolvida aqui? A postura do dorminhoco vai atrapalhar o serviço que ele faz para Deus e vai atrapalhar também a execução da misericórdia, do ato de dividir e de contribuir com o próximo. Finalizando esse terceiro ponto, nós aprendemos que o nosso emprego, o nosso trabalho, aquele que você tem um carimbo do CNPJ da empresa na sua carteira, se ela não for digital, tem muito mais a ver com a nossa fé do que nós imaginamos. Muito mais. O nosso emprego tem muito mais ligação. Ele influencia muito mais a nossa fé, a nossa caminhada cristã do que nós imaginamos. Por isso Paulo ordena: dorminhoco, abandone a preguiça,
e, por favor, trabalhe. Em último lugar, nós vimos que o dorminhoco que ainda não se despertou é um mentiroso, é um preguiçoso, é explosivo e também é boca suja. Ele utiliza a sua língua muitas vezes não para construir, não para edificar, mas para destruir. Não para dar vida, mas para matar. Isso está no verso 29. A recomendação é que não deve sair da nossa boca nenhuma palavra suja. E é importante nós refletirmos aqui um pouco sobre o porquê que nós utilizamos esse tipo de vocabulário em alguns momentos. Por que nós temos uma atração por isso? Por que nós utilizamos, mais uma vez, eu vou chamar de recurso aqui. Talvez você pensou aí em desafogar a raiva. Talvez essa é uma das motivações que às vezes nos submete a utilizar esse tipo de vocabulário, xingamentos. Talvez esse é um recurso utilizado também quando a gente pensa sobre competições, talvez guerras, para intimidar o oponente, não é? Às vezes a gente vê aquelas entrevistas, aquelas matérias, o camarada está de um lado aqui, vamos pensar no jogo da Argentina, por que eles fazem aquilo? Para intimidar, para amedrontar o seu oponente, é um recurso. Talvez para dar mais intensidade no discurso. Nós vemos aqueles filmes de guerra, onde está todo mundo ali desmotivado, com medo, pronto para perder, e vê um general e utiliza isso. E o pessoal sai dali, parece que mais confiante, mais encorajado. As pessoas usam as palavras sujas, os xingamentos também, porque isso é uma espécie de recurso social. Nós paramos para observar as rodinhas de conversa. Os palavrões às vezes são como superpoderes. Ele faz com que a pessoa que está usando pareça mais descolado, não é? Mais solto, mais popular, mais corajoso. Mas não vale a pena. É sujo. Não vale a pena. É pecaminoso. E nós estamos vendo aqui. E por mais que isso também foi normalizado, tudo que eu estou dizendo aqui, para a sociedade, é normal. Por mais que os comediantes, que às vezes nós paramos um pouco para assistir, em uma frase de 6 palavras, utilizem 5 xingamentos, não é engraçado. Por mais que o influencer legalzão da internet utilize o tempo todo, não é bonito. Por mais que nos filmes, nas novelas, nas séries que tentam retratar a vida normal das pessoas, e eles ficam utilizando isso o tempo todo, não é normal. E aqui, o grego nos dá um pouco mais de intensidade para o sentido da palavra que Paulo escolheu originalmente para colocar aqui nessa afirmação. O termo que ele escolheu é o termo saprós. Foi traduzido aqui para sujo, em algumas traduções, torpe. Talvez isso não transmita assim tanta intensidade. Mas no grego, essa era uma palavra utilizada para se referir a animais que estavam passando já por um processo de decomposição, coisa podre. Talvez verduras apodrecidas que têm um mau cheiro, que a gente quer distância. Essa é a raiz da expressão que foi escolhida aqui. Não saia
da boca de vocês nenhuma palavra podre. Não vale a pena. É feio, é sujo, é pecaminoso. A ordem, então, é andarmos na contramão do que a sociedade está propondo para nós. O contraste aqui é: você não vai falar isso, não vai utilizar esse recurso social, você não vai extravasar a sua raiva assim, você não vai intimidar o seu adversário assim, mas o que você vai fazer com a sua boca? Que vocabulário você vai usar? Unicamente palavras que forem boas para edificação, conforme a necessidade. E assim nós vamos transmitir, o texto diz, graça às pessoas que ouvirem. Observe o poder que está nesse pequeno membro do nosso corpo. Estamos falando de algo extremamente poderoso. E palavra nesse sentido tem poder, sim. A Lúcia gosta de falar isso. Principalmente quando a gente faz algum tipo de brincadeira. Meu filho, palavra tem poder, e tem. Essa foi a última característica do dorminhoco que nós encontramos aqui. E eu quero concluir a nossa mensagem com uma reflexão olhando para o verso 30. Alguém que está vivendo dessa maneira, mesmo depois de ter sido despertado por Deus, ter sido liberto das garras do pecado, ter sido encontrado por Cristo, ter sido salvo, como é que fica o relacionamento dessa pessoa com Deus? Como fica o relacionamento desta pessoa com o Espírito Santo de Deus? No verso 30, nós temos a resposta para essa pergunta. Esse indivíduo entristece todos os dias o Espírito Santo. Esse estilo de vida vai totalmente contra as expectativas de Deus para nós e vai completamente contra a vontade do Espírito Santo, que está dividindo essa casa comigo e com você. Não há comunhão verdadeira quando nós estamos vivendo dessa maneira. Há ofensa, há desprezo. Por isso, aparece aqui essa ordem indispensável: não entristeçam o Espírito Santo. Vocês foram selados. Quando vocês ouviram o Evangelho, lembra, capítulo 1, ouviram o Evangelho, creram no Evangelho, vocês foram selados, vocês foram marcados e habitados. Ele está dentro de vocês. Acordem, ele está dizendo, se livrem dessa lista horrorosa, não se deixem dominar pela mentira, não se deixem dominar pela ira, não se deixem dominar pela preguiça, não se deixem dominar por palavrões. Essa é a recomendação que nós temos aqui. Pode parecer estranha essa afirmação aqui, não é? Mas ele está escrevendo para cristãos, pessoas que já tinham sido salvas, habitadas pelo Espírito Santo. Então, se ele dá esse tipo de ordem, é porque existia traços desse perfil, desse estilo de vida, presente na vida daquela igreja. Na prática, o que o texto está nos mostrando é que mesmo após sermos salvos, mesmo após sermos despertados, nós podemos viver como perdidos. Esse é o momento de nós pedirmos graça, para que a gente consiga abrir os nossos olhos definitivamente. Se for preciso, colocar aquele palitinho que nós vemos às vezes, forçar, se for preciso, nós temos força disponível. O Espírito Santo está ao nosso lado. Que seja hoje o momento de nós pararmos de adiar
Mais 10 minutos, lembra da nossa introdução? Mais um dia, mais uma semana, mais um mês, mais um ano, a nossa mudança. Não vale a pena. Porque quanto mais longe nós formos nesse caminho, nesse estilo de vida, mais difícil será o caminho de volta. Nós estaremos cansados, desidratados, desnutridos e desorientados. Talvez você nem vai conseguir encontrar o seu ponto de origem quando você desejar voltar para os caminhos de Cristo, voltar a viver em santidade. Que Deus nos ajude a nos lembrarmos de cada recomendação dessa exortação amorosa que o apóstolo faz, utilizando esse cenário, uma espécie de sono. E talvez existam pessoas aqui que ainda nem ultrapassaram a primeira etapa. Pessoas que ainda estão dormindo completamente, mortas espiritualmente por conta do pecado. A mesma oferta de salvação que é apresentada aqui nos domingos também é apresentada nas quartas. E Cristo continua sendo o único caminho, a única saída, aquilo que vai dar a você condição verdadeira de se despertar e conseguir ter os seus pecados perdoados por Deus, através do sacrifício de Cristo na cruz, passar a ter uma nova identidade, uma nova vida e deixar de continuar caminhando para a condenação eterna. Caso você queira dar esse passo nessa noite, nós queremos orar com você, talvez responder alguma dúvida que você tem, para que você saia daqui despertado. Amém? Obrigado pela atenção e presença de todos.